não importa o que Hollywood diga, não importa o que a sociedade diga, até você se casar, você não faz. Até você dizer sim, você não faz. Amém? Olhe para Davi. Davi derrotou Golias. Davi tinha provavelmente 13 ou 14 anos, ou algo assim, mas Davi foi achado fiel. Por que você acha que Deus escolheu Davi? Porque ele era fiel, não quando as pessoas estavam olhando, não quando estava diante da multidão e havia Golias, mas ele era fiel no deserto, quando ninguém via, ele era fiel. Mas a questão é que quando achamos que ninguém está nos olhando, precisamos entender que alguém sempre está olhando. Ele é chamado Deus. E ele vê tudo. E ele chama você. Davi foi fiel com as ovelhas de Jessé. Quando o leão veio, Davi foi fiel para se manter firme. Quando o urso veio, Davi foi fiel para se manter firme. Agora, esse leão e esse urso serão pessoas na sua escola ou pessoas no seu círculo de amigos e você precisa ser fiel para se manter firme e dizer, sabe de uma coisa? Eu sou uma das ovelhas de Deus e eu não envergonho o evangelho de Jesus Cristo. Olhe para o rei Salomão. O rei Salomão foi feito rei ainda menino com 12, 13, 14, 15 anos. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus escolheu esse menino? Porque Deus veio e visitou Salomão e disse, peça-me qualquer coisa que você quiser. E se Deus viesse a você agora e dissesse, peça-me qualquer coisa que você quiser. Salomão disse, eu quero sabedoria de Deus para ser um homem de Deus, para ser um líder de Deus, para ser um rei que Deus quer que eu seja, para ter a sabedoria de governar o seu povo e conduzi-lo ao destino e à vitória como filhos de Deus. E quando Deus viu que ele não pediu algo para si mesmo, mas pediu algo pelo povo, Deus disse, não apenas lhe darei sabedoria, mas também lhe darei as riquezas e a prosperidade que acompanham isso. Veja, a juventude, mas também a caráter que a acompanha. Jeremias, o jovem, o menino, o jovem profeta. Mas quando Jeremias se levantou e havia uma falta de fé em Deus, em Israel, uma falta de fé, muitos dos líderes religiosos estavam desviando o povo. Jeremias, com ousadia, ficou à porta do templo e falou a palavra de Deus e pregou a palavra de Deus e não se deixou levar pelo que o resto da religião estava fazendo. Jeremias foi um homem fiel à palavra de Deus. Olhem para Daniel. Daniel, sim, foi levado como líder aos 12 anos na Babilônia, não em Jerusalém, na Babilônia. O rei trouxe Daniel e os jovens da realeza de Jerusalém e disse, é assim que destruímos o Deus de Israel. Vamos fazer com que esses jovens se conformem aos nossos caminhos. Vamos fazê-los se modernizar. Amém? Mas Daniel e seus amigos recusaram. Eles disseram, sabe de uma coisa? Comece por aqui, apenas coma essa carne. E eu não estou falando de comida hoje. Mas eles sabiam que se os fizessem deixar de comer comida kosher, isso seria como um passo para assimilá-los. Veja, o diabo não se importa se você diz que é cristão. O diabo só quer que você haja como parte do mundo. Eles disseram, não podemos permitir que você ore mais. E Daniel escancarou as janelas e orou 3 vezes por dia. Não se escondeu em um quarto. Não apenas agradeceu baixinho na escola, na hora da refeição, abaixando a cabeça e orando, Deus abençoe essa comida em nome de Jesus. Amém. Ele disse, Pai, eu te adoro. E a Bíblia diz que o agarraram e o prenderam e o jogaram na cova dos leões. E naquela noite usou um leão como travesseiro. Esse é o tipo de liderança que ele tinha como jovem. Olhe para Maria. Consegue imaginar um anjo chegando e dizendo, você vai ter um filho? E ela disse, eu nunca conheci um homem. Foi o que ela disse. Não, o Espírito Santo virá sobre você. E ela respondeu, está tudo bem. Maria acreditou que qualquer coisa era possível com Deus.
Não importava o que o mundo dissesse, não importava o que fosse fisicamente possível, espiritualmente tudo é possível com Deus. Lembro-me de uma vez quando estávamos pastoreando na Austrália, e eu sempre fui do tipo Tiz e eu somos desses que acreditam que o copo está sempre meio cheio. Todas as coisas cooperam para o bem. O que Satanás intentou para o mal, Deus transformará em bem. Nós apenas vivemos assim. É um hábito para nós agora. Cremos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E um jovem pastor, e eu estava pregando em uma conferência lá, um jovem pastor me disse: Pastor Larry, posso fazer uma pergunta? E eu disse: claro. E ele disse: por que quando eu era um cristão mais jovem, eu via mais milagres do que agora que sou mais velho? E eu disse: porque quando você era mais jovem, não deixava ninguém convencê-lo ao contrário. Você não queria andar com pessoas que dizem: eu sei que Deus pode fazer isso, mas você precisa ser como Maria e dizer: se Deus disse, que assim seja, que todos os homens sejam mentirosos, mas que Deus seja verdadeiro. A palavra juventude, em hebraico, na maior parte, esta mensagem é para os jovens, mas esta parte também é para os adultos. E a palavra em hebraico é na'ar. E a palavra na'ar é uma palavra incrível. Significa juventude, significa uma energia espiritual única. Não rebeldia, mas um fogo espiritual. Então, quando alguém é jovem, Deus diz: eu dei a eles uma energia espiritual única. Um fogo espiritual. Isso é juventude. E é por isso que convocam jovens de 18 anos para o exército. Porque quando dizem a um homem de 60 anos, avance, ele pensa: espere um minuto. Vamos analisar isso. Mas quando dizem a um jovem de 18 anos, avance, ele diz: sai da frente! Isto é obra de Deus. Adoro o Rabino Schneerson. E o que o Rabino Schneerson faz, para aqueles que não sabem, é um dos maiores rabinos da história do mundo. O Rabino Schneerson disse essas palavras: a rebeldia dos jovens não é um crime. Pelo contrário, é o fogo da alma que se recusa a se conformar, que se mostra insatisfeito com o status quo, que clama por mais mudanças no mundo, mas que fica frustrado porque não sabe como. A rebeldia de uma criança não é um crime, pelo contrário, é algo que Deus criou. E é por isso que essa rebeldia, esse fogo, esse espírito precisam estar sob o controle do Senhor Jesus Cristo, porque sem isso vai causar dano. Mas com isso vai mudar o mundo. Veja, eu não sei você, mas eu cresci nos dias dos hippies e da guerra do Vietnã. E não sei se você sabe, isso vai mostrar a minha idade. Eu quero mudar o mundo. Lembra dessa música? Mas eu não sabia como. Isso está em um jovem. Eles olham para isso e dizem: podemos tornar o mundo melhor. A única maneira de tornar o mundo melhor não é pelos caminhos do mundo, porque os caminhos do mundo nunca funcionaram. A única maneira de tornar o mundo melhor é de acordo com os caminhos de Deus, porque os caminhos de Deus estão acima de todos os caminhos. Então precisamos entender que essa energia que está em nossos filhos, nossos netos, em algumas pessoas, está aí porque Deus colocou isso em você. Eu amo isto. Em hebraico, na'ar, e é a raiz da palavra levantar-se. Na'ar é a raiz para sacudir a poeira. Na'ar é a palavra para juventude, é a palavra raiz para despertar. Em outras palavras, de repente, aos 12 ou 13 anos, 14 ou 15 anos, um jovem, um na'ar, de repente não é mais uma criança, mas começa a sentir as coisas sociais, começa a entender as coisas. Eles podem não entender tudo o que está acontecendo, mas começam a sentir que podem fazer a diferença. É isso. Quantas vezes, como pais, dissemos a nossos filhos: cresça! E é isso que eles estão tentando fazer. Mas precisamos deixá-los crescer nas coisas de Deus, na presença de Deus, sob a palavra de Deus, porque os jovens podem sacudir o mundo. Os jovens têm esse espírito dentro deles
que pode fazer a diferença e trazer um abalo espiritual da juventude. Sabe, como adultos, às vezes precisamos nos lembrar de despertar. Às vezes, como adultos, precisamos nos lembrar de sacudir a poeira, porque ainda temos um mundo a alcançar. E deixe-me acrescentar uma observação que é realmente importante para entendermos. Quando Tis ficou doente pela primeira vez e disseram, você tem 3 meses de vida, isso foi há 7 anos, quase 8 anos atrás. E eu me lembro que o Rabino Lepin e Susan, sua esposa, voaram para orar com Tis e estávamos almoçando kosher e estávamos abalados, sabe? Isso era algo novo. Lembro-me de sentar no consultório do médico, ele dizendo, bem, acho que talvez eu possa dar-lhe 3 meses de vida. E Tis disse, Rabino, o que você acha que está acontecendo? E o Rabino disse, bem, estamos em um mundo em que, infelizmente, coisas ruins acontecem. Mas, se vocês fossem se aposentar, eu ficaria preocupado. Mas como vocês ainda têm uma missão para mudar o mundo, sinto que vocês vão ficar bem. Então deixe-me dizer isso para todos nós. Enquanto tivermos uma missão, o diabo não vai nos parar. O diabo não vai destruir o nosso lar, nossa família, nossas finanças. Precisamos ter essa missão. Às vezes, precisamos acordar e começar a sacudir a poeira. Mas na juventude, Deus colocou isso dentro deles. E é por isso que Paulo está escrevendo a Timóteo e ele disse, não deixe ninguém desprezar você por causa da sua juventude. Não deixe ninguém dizer que você não tem substância. Vá sentar-se ali. Eu não sei você, mas na minha família eles nunca fizeram isso. Mas eu já vi outras famílias que colocaram as crianças na mesa das crianças. Nunca fizeram isso conosco. Nós sentávamos com os adultos. Talvez seja algo judaico, não sei. Mas sentávamos com os adultos. Então Paulo está dizendo a Timóteo, ei, desperte-se. Anime-se, você pode ter 16 ou 17 anos ou 18 anos, mas Deus tem uma unção sobre você. Deus colocou o Espírito dele em você e não deixe ninguém desprezá-lo e dizer, eu não preciso ouvi-lo porque você é jovem. Mas ele também diz, não permita que o desprezem porque você age errado. Certifique-se de que a sua postura esteja de acordo com a palavra de Deus. E então ele nos diz como, ele diz aos jovens e a Timóteo, seja um exemplo. Jovens, sejam exemplo. Mamãe e papai, sejam exemplo. Ele disse, aqui está como você é um exemplo em palavra. Que suas palavras estejam de acordo com as palavras de Deus. Não faça fofoca. Não fale pelas costas, não calunie, não xingue. Sabe, eu acho que xingar é um sinal de ignorância. Este lado aqui, eu não ouvi um amém. No setor azul, então, eu não ouvi nada. Devemos ser um exemplo. Nossas vidas precisam ser um exemplo. Vocês já ouviram a história? Se o prendessem por ser cristão, haveria provas suficientes para considerá-lo culpado? Seja exemplo, como? Em palavra. Com cuidado em sua boca, em conduta. Como você age? Como trata as pessoas? Em amor? Que devemos amar uns aos outros? Devemos amar uns aos outros, quer seja brancos, pretos, marrons, amarelos ou rosa, com pintas. Devemos amar uns aos outros. E preciso de um amém ainda melhor em Dallas. Em espírito. Você deve ser uma pessoa espiritual. Em fé, você deve crer em Deus, confiar em Deus. Em pureza, nós devemos ser um povo santo. Não ouça esses pregadores que dizem que é aceitável ter relações sexuais antes do casamento. Eles são mentirosos e mentira tem perna curta. E um dia estarão todos em chamas. Não os ouça, eles são mentirosos, são falsos mestres. Você não pode sair dizendo às pessoas que elas podem dormir juntas antes de se casarem, porque Deus não diz que podem. Amém? Olhem comigo no capítulo 5, versículo 1 e vamos encerrar com isto. Não repreenda um homem mais velho, mas exorte-o como a um pai. Os mais jovens como a irmãos. As mulheres mais velhas como a mães e as mais jovens como a irmãs, com toda pureza.
Ele continua e diz mais, mas aqui ele está dizendo, é assim que as pessoas não vão desprezá-lo porque você é jovem, pelo modo como você age. Falou das suas palavras, da sua conduta, do seu amor, seu espírito, sua atitude, sua fé, sua pureza. Mas então ele continua e termina dizendo isto ainda mais fundo, de novo, sobre como trata os mais velhos. Vivemos em uma geração que nos ensina a não respeitar os nossos mais velhos. A palavra ancião em hebraico significa barba. Em outras palavras, nós devemos honrar nossos anciãos. Paulo está escrevendo a Timóteo e disse: você vai ter pessoas mais velhas em sua congregação. E ele disse: não deixe que elas o desprezem porque você é jovem, mas também honre-as. E não pense que você sabe tudo. O jovem tem energia. O ancião tem experiência. Agora, um ancião pode ter energia, mas um jovem não pode ter experiência. Amém? Eu fiquei irritado e a equipe me falou que não me via ficar bravo em anos porque alguns jovens não estavam prestando atenção. Eu fundei 7 igrejas. Vi 1 milhão de pessoas entregarem suas vidas ao Senhor e vocês não estão prestando atenção. Não estão prestando atenção. Eu falo com reis e presidentes. Deus escolhe os tolos, eu entendo isso, mas esse sou eu. Hoje em dia não somos ensinados a honrar nossos parentes, a honrar nossos mais velhos. Isso começa com o 5º mandamento. Aqui está algo interessante. Eu estava dizendo aos meus anciãos lá atrás hoje que li algo na noite passada que nunca tinha visto antes na Bíblia. Eu amo estudar a Bíblia, é a palavra viva. E todos nós conhecemos os 10 mandamentos. O 5º mandamento é: honra teu pai e tua mãe. Agora, ouça-me, todos vocês. Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem e tudo se vá bem. Inverta isto. Não honre seu pai e sua mãe, e não será longo e não irá bem. E isso é verdade. Olhe para o nosso mundo hoje, olhe para a nossa sociedade. Mas você precisa entender, individualmente, Deus tem um plano para você. Deus tem um destino. Antes de você nascer, Ele o ungiu, separou você, mas... Então, parte disso é: honre seu pai e sua mãe, para que tudo corra bem com você. Porque se você não pode honrar um adulto, nunca honrará a Deus. Mas enquanto eu lia isso, aqui está o que eu percebi. Eu estava dizendo aos homens lá atrás, enquanto lia, que eu li em hebraico e notei algo escrito ali, diferente de qualquer outro lugar. Em hebraico diz: honre teu pai e tua mãe, mas no 5º mandamento há um pequeno vav. E isso diz que você não está apenas honrando teu pai e tua mãe, mas está honrando todos que são mais velhos que você. Alguns dizem que isso significa até honrar seu irmão ou irmã mais velhos. Mas a maioria dirá que significa honrar todos que são mais velhos do que você. Respeitar seus anciãos. A Bíblia diz: obedeça àqueles que têm autoridade sobre você, pois velam por sua alma. E eu não gosto disso. Se eu tivesse mais tempo, eu leria para você em hebraico. Mas a palavra autoridade sobre você parece aqueles que governam sobre você, obedeçam àqueles que governam sobre você. Significa aqueles que Deus colocou para liderar, mentorear, orientar e ensinar a palavra de Deus. Obedeça a eles, porque eles estão cuidando da sua alma. Eu sei que quando somos jovens achamos que sabemos tudo. Samuel Clemens, Mark Twain, disse quando eu tinha... Desculpe, eu não tenho as datas exatas. Quando eu tinha 16 anos, eu ficava envergonhado de como meu pai era ignorante. Quando eu tinha 21, eu fiquei impressionado como ele tinha aprendido. Certo? Você nunca pode ser um líder, a menos que esteja disposto a ser um seguidor. Nunca pode ser um professor, a menos que esteja disposto a ser ensinado. Então, quando a Bíblia diz que ninguém despreze a sua juventude,
A juventude não é a promessa de Deus para o amanhã. A juventude é a promessa de Deus para o hoje. E eu creio em nossa mocidade. Enquanto eu olhava para os nossos jovens e eu os via levantando as mãos, eles vieram ao pastor na semana passada e disseram: queremos subir. E ele disse: bem, eu não sei, mas eu vou perguntar ao pastor. Vamos subir? Não, nós vamos subir. Isso é liderança. E o nosso futuro está em boas mãos, mas o nosso presente também está em boas mãos. Amém? Fiquem de pé comigo em todo o prédio. Vamos fazer algo nesta manhã e vamos pedir a todos os líderes de grupo de vida e todos os membros anciãos dos bastidores que venham à frente, e eu vou pedir a todos os pastores jovens que tragam todos os jovens, todos os rapazes e moças. Se você está em sua idade universitária, se você está em qualquer lugar, eu acho que devemos começar onde Jesus estava, 30 anos para baixo. Queremos ungir você hoje e orar pelo toque maravilhoso de Deus sobre a sua vida, sobre suas mãos. O que estamos cantando, pessoal? Bênção. Vamos cantar enquanto eles vêm. E levante as mãos como um dossel de cobertura sobre esses jovens e façam com que fiquem voltados para o palco, se puderem. Vamos cantar. Se vocês pais quiserem vir e ficar atrás dos seus filhos, tudo bem, podem vir. Se não, vamos fazer assim. Quero os líderes de grupos de vida, anciãos, podem ficar entre os jovens. Certo, vamos tentar uma música diferente. O que temos mais, pessoal? Essa é meio como eu lembro quando Steven Stills disse: a música começa bem devagar e depois desaparece completamente. Essa era essa música. Que tal Maravilhosa Graça, quão doce é o som? Esperem, eu sei. Vocês conhecem Sua Unção Sobre Mim? Unção sobre mim. Vocês conhecem? Nós os mais velhos conhecemos. Eu acho que deveríamos cantar algumas dessas músicas mais antigas. Mamães, papais, vovôs, vovós, irmãos e irmãs, levantem as mãos aí. Ok, tá bom, vamos pular essa parte da música. Ok. Levante as mãos para este lado, Todos vocês jovens, olhem para mim. Espere um pouquinho. Tudo bem. Vocês têm um destino que já foi designado para vocês. Olhem para mim. Eu entrei na igreja um viciado em heroína. Mas porque eu disse: Deus, eu serei o que quer que tu queres que eu seja, grande testemunho naquele batismo. Eu serei o que queres que eu seja. Farei o que queres que eu faça, viverei da maneira que queres que eu viva, direi a cada pessoa que eu encontrar que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Não há limites para o que Deus vai fazer em vocês, em suas vidas. Vocês acreditam nisso? Não há limites. Escutem, não há limite. Vocês podem pensar: eu gostaria que Deus fizesse isso. Ele fará mais, porque Ele fará infinitamente mais do que tudo o que você possa pedir ou pensar. O destino que vocês têm, só Deus conhece. E a cada passo haverá um teste. Quando vocês forem para a escola, haverá um teste. Quando alguém disser: por que você apenas não acredita desse jeito, haverá um teste. Alguns de vocês são velhos o suficiente para se lembrar disso. Lembram quando éramos crianças, tínhamos televisão, haviam apenas 3 canais. E ela saía do ar à meia-noite. E aparecia um índio. Lembram disso? Mas de vez em quando eles faziam uma coisa e um homem dizia: isso é um teste. Eles tentam fazer você não amar Jesus. Isso é um teste. Quando tentam fazer você viver de maneira imoral, isso é um teste. Quando tentam fazer você fumar isso ou tomar aquilo, isso é um teste. Quando tentam fazer você ficar envergonhado por ser cristão, isso é um teste. Assim como todos, Daniel, Jeremias, Maria, Davi, não importa quem, aonde quer que fossem, eles foram testados. Mas porque permaneceram firmes, porque se orgulhavam de que Deus os amava. Deus os usou de maneiras que ninguém poderia imaginar. Isso é o seu destino.
Eu posso me orgulhar do meu neto Lion. Lion tem o quê? 7 agora? 7 anos. E pediram para ele desenhar figuras com a sua pessoa favorita. E ele desenhou uma figura de Jesus. E ele se levantou e pensou, você sabe, ele é apenas uma criança, vocês o conhecem, ele contou tudo sobre Jesus. Tudo, os pais foram até o professor, estamos tão felizes que ele fez isso, amamos que ele tenha feito isso na escola. Quando fizeram uma coisa de fantasia ou de desfile pelos corredores, ele se fantasiou de Jesus. E ele estava andando pelo corredor, ele fez isso, mas o Lion ama todo mundo. Ele estava andando pelo corredor e viu esse bebezinho e foi abraçar esse bebezinho vestido de Jesus. E os pais estavam chorando. Jesus abraçou meu filho! Jesus abraçou meu filho! Escutem, eu já fui muitas coisas ruins das quais eu me envergonho. Mas não me envergonho de amar Jesus, porque Jesus me amou primeiro. Eu fiz muitas coisas. Dei meu livro para minha vizinha. E cerca de uma semana depois ela disse, você desvalorizou o nosso imóvel aqui morando conosco. Eu fiz muitas coisas ruins das quais eu me envergonho, mas não me envergonho de Jesus. Em todos os lugares que vou, porque sabe de uma coisa? Toda pessoa no mundo que você encontra, eu acredito que ela precisa de Jesus. Eles querem Jesus. Bill Trujillo, um garotinho mexicano, salvo há 5 dias, chegou para mim e disse, nunca fiz isso antes, mas eu não posso ir embora sem lhe dizer que Jesus é quem você procura. Eu estou aqui hoje por causa do Bill. Bill morreu não muito tempo depois. Mas toda vez que eu ganho outra pessoa é por causa de Bill olhando do céu, olhando para você e dizendo, aqui estão os meus netos, aqui está o meu filho. Aqui estão os meus netos. E vamos para o mundo e mudar o mundo para Jesus Cristo. Amém? Levante as mãos sobre eles e estamos orando por todos vocês ao redor do mundo. Pai, em nome de Jesus, reclamamos tuas palavras de que antes de nascermos, cada um de nós foi separado para um propósito sagrado, uma unção sagrada. Pai, eu cubro cada um de nossos jovens, eu cubro todos eles, eu cubro nossos jovens enquanto vão para a escola, enquanto trabalham, enquanto vão para o ensino fundamental, médio e faculdade, e dê a eles essa unção para que onde quer que vão, as pessoas possam sentir a presença do Deus Todo-Poderoso, possam sentir a presença e o amor de Jesus, que as pessoas venham até eles e digam, o que é isso que você tem? Eu preciso do que você tem, eu posso ver isso em você. E que nós sempre sejamos ousados para dizer, é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Pai, nós ungimos cada um desses jovens em nome de Jesus. Nós te agradecemos por eles. Te damos glória por eles e estamos animados com o destino deles. E te louvamos. E todos disseram, em nome de Jesus, deem ao Senhor uma salva de palmas. Amém. Nós amamos vocês. Ouçam, eu tenho orgulho de vocês. Eu tenho um orgulho imenso de vocês. E se eu tenho orgulho de vocês, e a Diz tem orgulho de vocês, vocês não sabem que Jesus Cristo está olhando para vocês agora mesmo, dizendo, olhem para os meus filhos. Eu estou tão orgulhoso. Vamos mudar o mundo, pessoal, e nós faremos isso com vocês, amém? Dê a eles uma grande salva de palmas. Nós amamos vocês, amém? Deus abençoe vocês, amém? Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.